Boa noite a todos, muita paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre amigo. Bom, como é a proposta dos nossos irmãos, dos guias desta casa e também dos espíritos que nos acompanham, e já está com algumas semanas, alguns meses que nós fazemos palestras, vamos assim dizer, contando história dessas entidades, desses espíritos que estiveram como nós estamos aqui e viveram as suas glórias, as suas quedas, os seus altos e baixos, como todos nós que aqui nos encontramos neste mundo. E eu vou contar essa história dessa entidade que foi uma mulher e que eu costumo fazer sempre na primeira pessoa, porque fica melhor para mim, para você chegar, para me transmitir para vocês. Vivi os dias mais belos, lindos da minha vida, mesmo com todas as dificuldades. Quando criança, eu podia colher no jardim da minha alma as rosas e as flores mais perfumadas, das cores que eu desejasse assim colher. Os meus pais regavam a minha alma, o meu jardim, e nunca faltava flores, rosas e flores. E também os colibris que vinham e sugavam e bebiam dentro da minha alma através dos seus encantos, através das propostas que o nosso Mestre Jesus Cristo nos oferece sempre. Mas os espíritos que hoje se encontram na Terra, tendo um corpo que eu já tive, quando retornam com uma finalidade: de reparar, de colher aquilo que plantaram em outras vidas. E se o mundo terreno é uma escola de reparação, onde todos se encontram neste momento, eu também vivi esses momentos. E foi assim que, quando eu tinha uns 10 anos de idade, estava brincando no meu quarto. Não me faltava nada, nada, nada. Todo o carinho que eu necessitava dos meus pais, dos meus irmãos, tinha tudo ali ao meu redor. Mas um dia eu acordei à noite e percebi que tinha alguém dentro do meu quarto. Não era uma pessoa encarnada, não era uma pessoa como eu. Eu olhei e vi a silhueta, aquela pessoa, e logo eu fechei os meus olhos e busquei os meus travesseiros e o meu lençol e me cobri toda, para evitar de ver aquela imagem ali à minha frente. Mas ele conseguia, através da sua força, da sua energia, fazer com que eu o avistasse. E eu gritei muito diante dessa imagem, diante dessa pessoa, no meu quarto. Meus pais logo vieram, me abraçaram e eu lhe contei, dizendo que tinha visto alguém ali, que alguém estava ali dentro do meu quarto. E minha mãe me abraçou e disse: minha filha, vamos fazer uma prece, porque você deve estar muito cansada, ou você deve ter assistido algum programa até mais tarde e tudo, e por isso é que você teve, ou você pensou que viu alguém dentro do seu quarto. Nós fizemos as orações costumeiras, ela saiu, mas quando ela ia saindo, eu pedi para ela ficar comigo, porque foi um momento difícil da minha vida. Quando surgiu o dia, eu fui para o colégio, para as minhas atividades, passou um dia, 2, 3 dias, e um dia desses eu estava no colégio, sentada, escrevendo, fazendo a minha tarefa, quando eu o avisto também. Essa entidade, esse ser ali me observando. Quando o seu olhar buscava o meu e eu cruzava com esse olhar, eu sentia uma coisa dentro de mim, um aperto no coração, uma coisa que me desequilibrava totalmente.
E eu comecei a me tremer toda, e as colegas que ali estavam ficaram preocupadas comigo, chamaram a professora e a professora me levou para a enfermaria do colégio. E eu notei que ele acompanhava os meus passos. Foi chamado os meus pais, eles me levaram para casa e eles depois me disseram: mas minha filha, não tem sentido isso, não existe seres, as pessoas quando saem desse mundo, pronto minha filha, vão para Deus, não tem isso de você estar vendo alguém. Disse: mas mamãe, mas eu vejo, eu sinto essa pessoa. À noite eu comecei a fazer as minhas orações que ela tinha me dito: minha filha, reze mais, peça mais a Deus para que Ele possa lhe proteger das coisas do mal. E eu fazendo as minhas orações, o Pai Nosso, a Ave Maria, quando eu estava com os olhos fechados, quando eu abro um dos meus olhos, ele estava do meu lado. E pela primeira vez ele me disse: olha, não adianta você rezar. As suas preces são fracas. Você não tem condições de invocar a Deus e Deus vir aqui te ajudar. Nós temos um compromisso, nós temos uma conta. Nós temos algo para acertar e eu vim te cobrar. Eu quis gritar, mas não tive condições, a voz não saiu de dentro da minha alma. Eu queria gritar a todos os pulmões, para que minha mãe e meu pai chegassem ali e me libertasse daquele ser que estava ali ao meu lado. Até que com muitos esforços eu cheguei e gritei bem alto. Minha mãe e meu pai veio ao meu encontro. Me abraçaram da mesma forma e eu contei tudo como era ele e tudo e tal. Eu disse: minha filha, isso não existe. Amanhã de manhãzinha nós vamos lhe levar no médico. E assim, pela manhã, logo cedo, nós estávamos no consultório médico. Ela relatou tudo, que eu tinha mais de 10, 11 anos, ela relatou tudo ao médico que eu estava sentindo, o que estava se passando comigo, na verdade. Ele me fez algumas perguntas e eu disse para ele que realmente era um ser, e ele falava comigo. Ele falava comigo, ele me ameaçava, disse que tinha vindo cobrar uma dívida. Ele olhou para mim, não disse nem não, nem sim, só apenas o vi prescrevendo algum remédio. Minha mãe passou na farmácia, chegou em casa, ela me deu e eu consegui dormir. Dormi o primeiro dia, o terceiro, o quarto, o quinto e tal, porque a dosagem também ela foi aumentando, mas um certo dia, mesmo com toda a medicação, ele surgiu de novo para mim e disse: olha, não adianta, de forma alguma. Quando você toma um remédio, ele só atua no teu corpo impede. O corpo impede o teu espírito estar ali dentro, mas na hora que tu sai, eu te encontro. Na hora que tu sai, eu te encontro. E eu novamente, aos gritos, aos prantos, minha mãe e meu pai, que eu já tinha até pena deles devido às repetições daquele quadro em que eu estava vivendo. Eles ficaram ali comigo no quarto. Quando pela manhã eu notei quando eles estavam ligando para o médico. E eu vi quando minha mãe repetiu o que o médico tinha dito. Dobrar a dose, e ela me deu. À noite, ela me deu alguns comprimidos a mais e eu passei a viver sem dar conta do mundo, de forma alguma. Não falo isso reprovando as medicações, de forma alguma. Elas são importantes para o quadro obsessivo em que muitos se encontram neste mundo. E foi
Depois de alguns dias, os sintomas continuaram da mesma forma. Ele conseguia burlar, ele conseguia vencer tudo. Tudo ele conseguia vencer. E estava ali do meu lado. E eu notava que ele carregava as coisas nas mãos, ficava mexendo algumas coisas nas suas mãos. Notava também, mesmo diante dos meus desequilíbrios, que ele vestia a mesma roupa. Os seus gestos eram os mesmos. O seu olhar era os mesmos. Até que um dia as manifestações, os meus gritos, os desesperos se tornaram mais intensos e o médico chegou e disse: olha, é melhor a gente internar. Melhor, porque aí nós vamos ter um cuidado maior e melhor com ela para que ver se ela consegue se libertar disso. Porque ela deve estar com uma enfermidade difícil de ser tratada e por isso eu aconselho levá-la para um hospital. Na verdade, era um sanatório. E eu fui para lá. Meus pais choraram muito quando eu passei pela portaria, dei o nome, tudo, e me colocaram num quarto. Um quarto sozinha, sem ninguém ao meu lado. Se eu estava tão à mercê dessa entidade, desse meu companheiro, quando estava em casa, ali eu estava totalmente nas suas mãos. Porque ali ele passava comigo 24 horas, como ele começou a passar. Começou a passar e notei que ele trazia nas suas mãos um caderno e começava a anotar. Anotava tudo e eu ficava imaginando o que era que ele anotava. Aí eu passei a noite a chorar muito, a gritar, porque eu não queria ficar ali de forma alguma. Eu queria que alguém acreditasse em mim e chegasse e conversasse com aquela entidade, com aquele meu irmãozinho que estava me fazendo sofrer. Era só isso. Só me davam remédios e não acreditavam em mim para que essa pessoa pudesse conversar. E à noite, quando eu acordava de madrugada, eu ouvia o grito daqueles também que estavam subjugados aos seus perseguidores. Até que um dia, eu notei que alguém bateu a porta do lugar onde eu estava, e essa pessoa me passou uma confiança muito grande, muito grande. Essa pessoa chegou, era um padre, ele chegou, me abraçou e disse para que eu tivesse fé em Deus, em Jesus Cristo, porque ele, no tempo que ele esteve aqui, ele expulsava os demônios, os espíritos maus, e ele estava ali justamente para libertá-la daquele espírito vingativo, daquele espírito ruim. Minha alma se acendeu, era como um novo alvorecer surgisse na minha vida. Era alguém que acreditava que eu realmente estava sob o poder de algo ruim, de algo perverso. E ele começou a falar comigo, nós começamos a fazer as orações e mais orações, passou um dia, 2, 3, assim, e eu não via mais o meu irmãozinho ali de lado de mim. Não vi mais. Certo dia o médico chegou e disse: olha, vamos diminuir a medicação, porque do jeito que você está, se você continuar se comportando assim, lógico que você vai para a sua casa. E não demorou muito para eu voltar para a minha casa. Isso já tinha passado mais alguns anos. E quando chegasse o meio do ano, eu iria completar 15 anos de idade. E minha mãe, mesmo diante daquela situação difícil, vexatória e tudo, ela estava com tudo preparado para o aniversário, meu aniversário de 15 anos. Nós morávamos numa casa
onde tinha uma escada e os cômodos ficavam no andar superior. E assim ela fez todos os preparativos. Até uma pessoa que eu conhecia desde criança e que tinha ido me visitar algumas vezes no local onde eu estava e que nós tínhamos algo em comum, ele, quando eu cheguei em casa, ele estava ali para me receber. Me deu as mãos, me abraçou e eu notei que seus olhos estavam começando a ficar cheios de lágrimas. E aí eu disse, olha, não precisa, vamos se controlar. E assim, logo chegou o dia da comemoração dos meus 15 anos. Eu me lembro bem que eu estava no andar superior. Minha mãe dava um jeito no vestido aqui e ali e tal. Eu me olhava no espelho, uma pessoa ajeitava o cabelo e tudo e tal. E eu olhava assim como toda mulher, procurava o espelho e achava realmente que estava deslumbrante, belíssima. Ali. E alegria das pessoas chegavam e tudo. Minha mãe disse, olha minha filha, hoje vai ser o seu grande dia. O seu grande dia, minha filha, não se preocupe. Chegou o momento de eu descer. E quando eu me preparava para descer, que o vestido era longo, quando eu peguei, puxei um pouco, subi um pouco o vestido para que eu não viesse a pisar, eu olhei assim displicentemente e vi a pessoa ali, o meu irmão do lado. Aquilo me desconcertou totalmente. Fiquei me tremendo o tempo todo, mas eu estava bonita, eu estava bela, toda a festa era para mim. Eu tinha que resistir, o padre mesmo havia dito que eu precisava resistir com todas as minhas forças, mas ele lia os meus pensamentos e dizia, não adianta, eu sei o que você está pensando, sei o que você está pensando, e não adianta, você sabe que você não tem força, sozinho contra mim você não tem. Mas mesmo assim, eu ainda encontrei forças e comecei a descer a escada. Quando eu estava descendo a escada, ainda em desequilíbrio, quando eu olho para o meu vestido, no lugar de um broche que eu gostava de usar, quando eu olhei tinha uma barata preta no meu vestido. No lugar do broche tinha uma barata. Aquilo não foi possível eu suportar. Eu gritei tanto e me descontrolei e desequilibrei e fui abaixo, rolando pelos degraus da escada. E todos chegaram ali para mim e procuravam assim, me consolar, me abraçavam, meu pai, minha mãe, meus irmãos e tudo, mas não foi possível, eu tive que sair dali para o hospital. Tamanho foi o choque. Eu conto essa história para vocês, depois de ter vivido neste mundo, vivendo, como eu já falei do início, os altos e baixos, com a esperança que possa fortalecer algum de vós aqui presente. Porque o processo obsessivo, todos que se encontram no mundo, eles passam por esse processo obsessivo, uns mais e outros menos, mas todos, porque nós fizemos algumas coisas erradas em outras vidas. Foi por isso que nosso Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos nos reconciliar com os nossos adversários enquanto nós estamos com Ele a caminho. O momento é esse, agora. Se nós utilizarmos as ferramentas que Jesus Cristo colocou em nossas mãos, o amor e o perdão, nós não ficaremos à mercê dessas cobranças, dessas situações em que eu passei neste mundo. E fui novamente
internada, mas só que todas as vezes, desde criança, quando eu saía com os meus pais, eu passava no semáforo, passava ali onde avistava algumas crianças pobres, miseráveis, eu chegava a abrir a porta, o vidro do carro e dava alguma coisa para elas. Dava alguma coisa para elas. Meu pai às vezes olhava assim, minha filha, você não sabe o perigo, porque às vezes eu não sei que hora que você vai abrir o vidro do carro ou então a porta para você dar alguma coisa. Mas eu sempre tinha isso. No momento em que eu deixei o hospital pela primeira vez, eu encontrei uma pessoa na rua, um leproso, que tinha um filho também que estava leproso. E quando eu estava retornando para o hospital, eu notei que eles estavam ali, mas não tinha condições naquele momento. E passei novamente um tempo imenso, vários dias, vários meses ali e tal, procurando me reequilibrar novamente para continuar na minha jornada, na luta, né, que eu havia retornado ao mundo justamente para isso. E depois desses dias, mais fortalecido um pouco, né, pelo que eu já tinha conhecimento, pelo que o padre já havia me dito, eu comecei a fazer as minhas orações. Buscava a todo custo, né, essa concentração, buscar a Deus nesses momentos difíceis que eu estava passando. Mas Ele esteve sempre presente nessa quadra da minha vida. Ele não me deixava falar muito. Quando eu ia pedir perdão a Ele disse que não adiantava, era só Ele que falava. Só Ele falava. E quando Ele me olhava, eu simplesmente sentia um calafrio, algo dentro da minha alma. Bastava Ele olhar. E assim foram noites e mais noites, meses e mais meses, anos e mais anos, sobre essa subjugação. Até que um dia eu consegui sair do hospital. À base de muitas medicações, desse mesmo padre que foi lá e conversou comigo, nós fazíamos as nossas orações e tudo. E quando eu estava saindo desse hospital, eu notei que lá, aquela pessoa estava lá, aquela pessoa leprosa com seu filho, tinha outras pessoas lá. Eu pedi para os meus pais que eles parassem. E pedi que me desse algum dinheiro, que eu não tinha mais. Fazia muito tempo que eu não tinha a minha mesada. E minha mãe chegou, tirou alguns trocados e eu entreguei para aquela pessoa que ali estava. Ela me agradecia sempre. E eu notei que quando eu fazia esse gesto, né, eu praticava esse gesto de amor, algo bom ficava dentro do meu coração, como aquela porta que fosse aberta, e um raio de luz, uma energia diferente penetrava dentro da minha alma. E eu saí. Fui para casa e voltei a viver os dias de alegria. Me aproximei mais daquela pessoa que eu já falei, né? Nós nos tornamos namorados e tudo, e começávamos assim a fazer os nossos planos para o casamento. Minha mãe disse, não, minha filha, chegou o momento e tudo, você já está com mais de 20 anos e tudo, seria bom que você se casasse e tudo, o seu namorado é uma pessoa muito boa, de coração muito bom, e com certeza vai lhe ajudar. Ele já havia se formado, eu não tive condições, não tive condições até aquele momento, devido aos longos tratamentos, diante dos gritos, dos desesperos, às vezes à noite. Até que nós marcamos a data do casamento. Quando nós marcamos a data do casamento,
À noite, eu estava no meu quarto, já pensando no meu vestido, na festa e tudo mais. Quando eu olho para o lado, está meu irmãozinho lá. E ele me disse, olha, isso não vai dar certo, de forma alguma, de forma alguma. Eu quis fazer alguma coisa, eu quis me erguer, conversar com ele, mas ele não dava brecha, vamos assim dizer, margem alguma, para que eu me aproximasse dele. E fiquei nessas condições, e minha mãe logo, da mesma forma, chegou para mim, meu pai e tudo, e falei, disse, mas minha filha, isso não existe, de forma alguma, são coisas da sua cabeça, isso não existe. Então, eu vim a deduzir que ele fazia de mim o que ele desejava. Ele estava interferindo nas minhas passadas neste mundo. E um dia, eu peguei a Bíblia, nós tínhamos em casa uma Bíblia bonita e tudo, e abri. Quando eu abri, eu comecei a ler aquela passagem, quando Jesus Cristo, depois de descer do Monte Tabor, onde ele se transfigurou com dois grandes varões, que eram justamente Moisés e Elias. E lá eles conversavam. Quando ele desceu, um pai havia levado o seu filho possesso, chamado também de um endemoniado. Tinha ido levar o seu filho, porque já tinha ouvido falar das curas, dos colóquios, das ações de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, ele, quando chegou no local onde havia dito que ele estava, somente os apóstolos, os 9 apóstolos, porque 3 estavam com ele lá no Monte Tabor. E ele chegou, apresentou o seu filho, contou toda a história, e os apóstolos colocaram suas mãos na cabeça da criança e não houve efeito nenhum, de forma alguma. O espírito que ali estava convulsionava com maior força e ele chegava até essa criança a babar sangue. Tamanha era a violência dessa subjugação, desse espírito que estava ali com aquela criança. E o pai estava justamente pedindo socorro, estava implorando aos apóstolos para que eles libertassem o seu filho das garras daquele espírito. Mas não lograram êxito de forma alguma. Foi quando Jesus Cristo, após descer do Monte Tabor, ele chega e pergunta o que é que estava havendo. Porque depois do insucesso dos apóstolos, o povo começou a falar, os transeuntes que passavam ali, dizendo, mas esses aí não são de nada. Por quê? Tiveram a oportunidade. O pai trouxe o filho e eles, seguidores desse rabi, não tiveram o poder de expulsar esse demônio que está ali com essa criança. Jesus Cristo acerca-se, do pai e pergunta o que era que estava acontecendo. E o pai repete novamente, olha, eu tenho um filho lunático. O espírito pega ele, uma hora joga no fogo, outra hora joga na água. Faz tudo com ele, faz até ele babar sangue. E eu trouxe ele aqui para que tu pudesse colocar as tuas mãos e libertar o meu filho. É o único filho que eu tenho. É o único filho que eu tenho. E Jesus Cristo, olhando para o homem, disse, tu tens fé? E ele disse, mestre, aumenta a minha fé. Depois disso, Jesus Cristo falou para o espírito, não para a criança. Falou para o espírito que estava subjugando aquela criança, dizendo, espírito imundo, sai dessa criança. Ele ainda tentou com todas as forças, ele ainda tentou lutar contra a luz maior, mas não houve jeito.
Ele convulsionou, jogou a criança de um lado e para outro, mas a envergadura moral, a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, muito maior. E houve aquele momento em que a criança ficou paralisada. O espírito já havia saído. O obsessor. E Jesus Cristo chega e entrega para o Pai. O Filho ali liberto daquele espírito mau. Naquele momento, a dívida estava sendo quitada, porque Jesus Cristo disse que tinha vindo ao mundo, não foi para destruir as leis, e sim para cumpri-la. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então ele veio cumprir, como todos nós estamos aqui, para cumprir as leis de Deus. Então essa passagem contida no Evangelho mostra o quê? Que o processo obsessivo é de muito tempo, não é de agora. Uns têm mais condições para se libertar, para vencer o assédio, outros não, precisam de uma casa espírita, de uma igreja católica, qualquer uma denominação religiosa. Pois bem, e foi assim que ao me libertar, sair do hospital, nós marcamos a data do nosso casamento. Foi aquela alegria. Mas um dia eu conversando com meu noivo, perguntei, olha, e se aquele meu amiguinho voltar novamente? Eu nunca mais o senti. E ele me disse, olha, eu estou contigo, nós vamos lutar junto contra ele. Sim, mas nós não sabemos nem o que fazer, as nossas orações, aquilo que a gente faz, não surtiu muito efeito. Disse, mas nós vamos enfrentar isto junto. Faltando mais ou menos 3 dias para o enlace matrimonial, eu estava no meu quarto, que era o meu confidente, porque lá onde eu passei os meus momentos mais difíceis, quando eu estava me preparando, dando últimos retoques, né, no vestido ou em algo, né, para que tudo tivesse realmente dentro do programado, né. Quando eu fui me deitar, adormeci, e despertei ouvindo um barulho. Objetos em que eu tinha na cabeceira da minha cama e que eu adorava bastante, por isso que ficava sempre ali. E que tinha uma imagenzinha. Quando eu notei, essa imagem estava sendo batida no local. E quando eu olhei, ele estava lá de novo. Desta feita, ele olhou e me disse, você acha que fez algum progresso? Mas não. De forma alguma. Como eu já tinha passado por vários momentos, aqueles anos já tinham me ensinado bastante como me comportar, e eu venci a barreira diante dele e disse, por que é que tu fazes isso comigo? Por que é que tu está querendo acabar com a minha vida? Por que é que tu não me deixas eu pelo menos ter a oportunidade de ser feliz, de lutar para ser feliz? Por que é que tu fazes isso comigo? E pela primeira vez ele olhou e disse, porque você me deve algo, você me fez muito mal. Em outras vidas eu lhe dei tudo, e você não soube valorizar. Você me jogou na lama, você me jogou na sarjeta. Você zombou de tudo aquilo de mais puro que eu tinha e eu lhe dei. E você não soube valorizar. Você sorria, você zombava de mim. E aquilo, a cada sorriso, a cada momento desse, ficava uma ferida profunda dentro da minha alma. E hoje essa ferida, ela não cicatrizou, ela está aberta. E por isso é que eu te cobro, porque eu sei que ela só vai cicatrizar através das tuas lágrimas, das dores que tu estás sentindo, que comparadas às minhas não são nada. Então por isso, como eu não fui feliz, mesmo te oferecendo tudo aquilo que eu tinha, tu também não vai ser feliz. Eu me ajoelhei nos seus pés, pedi
implorei de todas as formas e ele não. Estava irredutível na sua cobrança. E não sei porque eu dormi. Quando pela manhã minha mãe chegou e disse: mas minha filha, por que você está com um semblante triste? Está faltando 2 dias para o seu casamento. Faltando 2 dias, você tem tudo para ser feliz. A casa já está toda montada e tudo. Você não tem nada que possa lhe fazer infeliz. Eu não adiantava mais contar nada para minha mãe. Não adiantava, porque ela ia se desesperar e poderia me jogar novamente lá dentro daquele local. Eu ia passar quantos anos lá dentro? Quanto tempo? E resolvi não dizer nada para minha mãe. E disse: minha mãe, eu vou sair. Me dê algum dinheiro. E ela me deu, e eu saí comprando umas coisas e tudo e tal, até que eu, já mais ou menos umas 10 horas da manhã, eu estava passando próximo de uma igreja, quando eu avistei ali aquele leproso com seu filho e outros leprosos que ali estavam. E notei que o seu filho estava num momento difícil já, devido à enfermidade, né? Já estava praticamente nos últimos momentos. E eu cheguei, desci do carro, abracei cada um ali que estava ali. E aquele que estava praticamente se despedindo desse mundo, eu abracei também. E notei e vi os seus olhos, as lágrimas descerem, rolarem, como também nos meus. Abracei, falando no nome de Deus, falando no nome dos anjos, dos benfeitores, desses anjos que abrem as suas asas para nos proteger, para nos fortalecer diante das nossas necessidades. Quando eu abraçava aquele ser tão pequenininho, tão magrinho, nos meus braços ali, quando eu ergo um pouco a minha vista, os meus olhos, eu vejo o meu amiguinho lá na minha frente. E notei que seu semblante havia mudado, não era mais o mesmo. Notei que seus olhos brilhavam de uma forma diferente. E ele chegou, através do pensamento, ele me disse: pelos teus sofrimentos não foste capaz de me convencer, mas esse ato que tu fez agora, com essa pessoa que está aí, é uma pessoa muito cara minha de outras vidas, está numa reparação tremenda, difícil. Foi um filho meu de outras vidas e que hoje está reparando. Então, o que tu não conseguiste fazer através das tuas orações, tu conseguiste agora ao abraçar esse ser asqueroso para o mundo, com esses odores pútridos que tua alma já não sente mais. E por isso é que eu vou te perdoar, vou te deixar livre, para que tu possa viver, na verdade, a vida que tu sempre sonhou e que eu, na verdade, te atrapalhei, mas daqui para frente tu estás livre. A criança morreu, participei do sepultamento, ajudei os pais e tudo e tal. Chegou o dia do casamento sem preocupação alguma quanto ao que eu tinha vivido. Estava vivendo os momentos mais alegres da minha vida. Casamos e no primeiro filho, ao eu ter nos braços, depois de parir, quando eu o tinha nos braços, quando eu olhei para aqueles olhos, logo eu me lembrei. Era aquele meu amiguinho que Deus, através da sua misericórdia, para sublimar o nosso amor, Ele estava colocando o meu obsessor, nas minhas mãos. Aquele olhar era inconfundível. Era Ele que Deus estava me dando a oportunidade agora de nós caminharmos juntos, vivermos
o amor que eu não quis dar para ele na época ou naquela vida passada. Por isso, a força do amor, a força do perdão, abre e nos ajuda a vencer qualquer obstáculo, qualquer dificuldade da nossa vida. E se nós até agora não conseguimos vencer os obstáculos do nosso caminho, da nossa vida, porque falta mais amor, falta mais perdão dentro dos nossos corações. Nós não temos condições de ser felizes se o amor não estiver brotando, o perdão não estiver brotando dentro dos nossos corações. Nós não conseguiremos. Que não seja o que? Ouvindo a voz do grande pastor, do nosso mestre amado, Jesus Cristo, que se dobrou numa cruz para nos deixar os exemplos do que nós precisamos fazer para sermos felizes de verdade. Não essa felicidade que o mundo dá, essa paz que o mundo dá àqueles que se deixam levar pelas propostas materialistas. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós não somos daqui. Nós estamos apenas de passagem. E o que nós vamos conseguir levar dentro dos nossos corações é o amor, a caridade, o perdão que nós conseguirmos amealhar dentro dos nossos corações, para que nós consigamos viver realmente a verdadeira paz e a verdadeira felicidade. Por isso é que nós precisamos ouvir a voz do grande pastor que é Jesus Cristo, quando ele disse que o bom pastor deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela que se extraviou. E nós precisamos ouvir a voz desse pastor quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, enfermos, desesperados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e meu fardo é suave, sabei que sou manso e humilde de coração. Aí encontrarei repouso para as vossas almas aflitas e angustiadas. Eu sou o pão da vida, aquele que come do meu pão jamais terá fome, aquele que beber da minha água jamais terá sede, e aquele que caminhar comigo jamais andará em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim mesmo morrendo viverá. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e se abrir-vos-á. Todo aquele que pede, ele recebe, todo aquele que busca, ele encontra, todo aquele que bate, a porta se abre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai que não seja pelas pegadas luminosas do meio do Rabi da Galileia. Obrigado, meus irmãos.